Oi, gente, hoje é sexta-feira. O nosso evangelho é tirado de Mateus 19, versos de 3 a 12. Esse é o trecho em que narra uma conversa entre alguns fariseus e Jesus, que vieram perguntar a ele da validade ou se era permitido, se Jesus concordava com o divórcio, o homem rejeitar a sua esposa, porque na lei de Moisés era permitido. Então Jesus começa um diálogo interessante com eles, aonde Jesus explica e Jesus enfatiza muito claramente que ele, Jesus, era a favor de que os casais que se casassem por um amor, o amor que não passa. Então Jesus defende abertamente a indissolubilidade do matrimônio. E daí você pega e pode dizer, mas puxa vida, hoje em dia o divórcio existe, a separação existe. E como é que fica? O homem e a mulher divorciados pecam? Não, se divorciar e continuar cada um sozinho, vivendo uma vida como que de solteiro, não tem nenhum pecado. O pecado vai ser se pecar em outras coisas, mas podem, inclusive, continuar comungando desde que se confessem, mesmo estando separados, mesmo estando divorciados. Agora, quando um ou outro começa o relacionamento, o namoro e passam a viver juntos, aí então a igreja pede que não se comungue, porque está vivendo uma relação que é ilícita, né? Não é aprovada pela igreja pelo exercício do matrimônio. Agora, existe a possibilidade de o casal que se separa abrir um processo de nulidade, procura o padre da sua paróquia, a paróquia onde vive, pega um questionário e preenche, um dos dois, aquele que estiver interessado, preenche bem detalhada e francamente e apresenta para o padre, e ele vai fazer então um encaminhamento para um processo legal perante o tribunal eclesiástico. Se houver alguma razão que se detecte que não houve o casamento, há uma falha, mesmo que tenha durado bastante, mesmo que tenha filhos, mas o casamento não existiu. Então é dado um libelo de nulidade. Agora, nem todo mundo que abre um processo ou que procura o processo de nulidade consegue mostrar ou provar que o casamento é nulo. Interessante a gente prestar atenção que é uma questão de colocação de palavras, mas tem um sentido. A igreja não anula o casamento. Jesus foi muito claro de dizer: o que Deus uniu, o homem não separe. Então a igreja não anula, mas o que ela tenta levantar através de um processo de estudo, de julgamento, é se houve casamento, quer dizer, se Deus uniu, porque não é simplesmente duas pessoas que não têm fé, que não têm consciência, não têm razão, não têm juízo, chegam e fazem aquele show de casamento para poder ter festa e presentes e tudo mais, e diz sim, sim, por mais água benta que o padre joga em cima, não significa que os dois se casaram, que são duas pessoas ignorantes ou sem o sentido de matrimônio, sem a consciência. Então tudo isso aqui é levado em conta muito meticulosamente pelo tribunal eclesiástico para se chegar a essa conclusão, se houve ou não houve casamento, quer dizer, considerar a nulidade. Agora, se não puder
considerar nulo, então o casamento existiu. Então a primeira indicação é que não tem como considerar nulo. Então o casamento existiu e vai ser para o resto da vida. Não há quem possa separar, mesmo que não vivam juntos. Agora, se a pessoa quiser viver com outra, então nós vamos ter que entrar numa questão que é bastante profunda, séria, em que a gente diz: a igreja sempre prega, luta e pratica o ideal. O ideal é que quem se casou, que viva junto, no amor, o resto da vida, até que a morte os separe. Mas, por mais forte que seja o ideal, nós não podemos esquecer que cada caso é um caso, e daí tem o caso real em que houve uma falha qualquer, uma impossibilidade qualquer, e como a gente diz, quando um não quer, dois não brigam. Mas é a mesma coisa, quando um não quer, dois não se separam. Dois não conseguem anular o casamento. Então por isso que é preciso abrir um processo sério, honesto, perante o tribunal, e quem pode abrir esse processo é o pároco da paróquia onde você mora, e esse estudo vai ser feito e o melhor vai ser orientado. Tem gente que fica brava, não pode anular. Não é que não pode anular, não pode, mas tem casamento que é nulo. Eu já fiz casamentos. Agora, não sou eu que vou parar o casamento, vou parar com o casamento porque vocês... Não sou louco. Eu faço aquilo que me pedem. Mas eu estou vendo que aqueles dois não estavam preparados, que os dois não combinavam, que os dois não tinham nada a ver, ou sei lá. Então esse é um assunto polêmico, mas isso se resolve com uma bela conversa com o seu pároco. Você que é católico, mesmo que você não pratique, procure. Mas vamos tentar viver a realidade, né? O real dentro do ideal. Pense bem e converse com aquele padre que você quer bem. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.